1698, um homem sem saber mudava o rumo de toda a história em diante. Thomas Savery, a partir de estudos de outros inventores e da grande necessidade de retirar a água de minas inundadas, desenvolve a primeira máquina térmica utilizada para fins lucrativos. Com essa novidade, houve o desenvolvimento de novas máquinas que funcionavam a partir dos mesmos princípios físicos e químicos que iremos abordar mais à frente. Esse pequeno passo deu origem a um período de grande desenvolvimento humano, a primeira Revolução Industrial. Agora, algo que demorava dias para ser feito manualmente, era feito em apenas algumas horas. O mundo estava mudando, e as pessoas também. As novas indústrias precisavam cada vez mais de trabalhadores, e a vida desses trabalhadores se tornou cada vez mais dura, e a distinção de classes se tornou cada vez mais visível. A partir de agora, vamos destrinchar os principais conceitos que levaram à Revolução Industrial, as consequências deste período no mundo e também o nascimento da teoria do caos. Bom, a primeira Revolução Industrial, ela gera alterações significativas nos padrões urbano/sociais em parâmetro mundial. Ela ocorre por volta de 1760, que é justamente o período de transição do sistema feudal para o sistema capitalista. E ela ocorre na Inglaterra, a primeira revolução, motivada por uma série de motivos. Dentre eles eu vou citar dois, que é a política do cercamento, que consiste na privatização de terras comuns e também na disponibilidade de matéria-prima, e o outro motivo é a urgência da burguesia, que é a classe em ascensão. Bom, por tudo isso, gerou um fluxo muito grande das pessoas do meio rural para o meio urbano, o que gerou altos níveis de pobreza nas grandes cidades, devido ao alto fluxo de trabalhadores em busca de novas oportunidades nas cidades grandes. Assim, após o surgimento da primeira máquina térmica, surge a necessidade de criar mais e mais máquinas a fim de facilitar o trabalho das pessoas, principalmente na indústria têxtil, com o aumento da produção de tecido, que antes era produzida de uma forma manual, que demorava dias para ser concluída. Bom, agora os tecidos são produzidos em fábricas com a adoção do capitalismo. E a burguesia precisava de trabalhadores, que a gente vai chamar de itinerantes, que são vítimas do cercamento, para trabalharem nessas fábricas. E acaba que o olhar deles era muito mais no lucro do que nas leis trabalhistas. Ou seja, eles trabalhavam mais de 12 horas por dia, um trabalho exaustivo, sem direitos trabalhistas, alimentação precária, um salário péssimo e sem direito a reclamações ou reivindicações. Portanto, o sucesso da industrialização na Inglaterra se dá também pelo alto número de pessoas que buscavam um emprego. E o curioso é que, apesar da Inglaterra ser um país pioneiro na abolição da escravatura, ela detinha o maior número de pessoas que trabalhavam nas indústrias em condições precárias. Mas, para eles, isso não se assemelhava num trabalho escravo, apesar de baixa, eles obterem remuneração pelo seu serviço, o que não pagava nem metade do seu esforço mental e físico nas longas jornadas de trabalho. Outro ponto que merece destaque é a proximidade das indústrias com as minas de carvão. Bom, o carvão ele é o principal combustível para o funcionamento das máquinas térmicas. E o carvão mineral ele é basicamente carvão enriquecido. Então, quando queimado, ele pode liberar arsênio, mercúrio e chumbo, que são elementos muito tóxicos. E isso vai ser melhor abordado ao longo do vídeo, e a gente vai falar também sobre as consequências disso para a nossa atualidade. A proximidade com as minas gerou uma maior agilidade no transporte de carvão mineral, além do aumento da produção, também de outras matérias-primas ali próximas às fábricas. Por isso, a localização da indústria é um fator extremamente decisivo no crescimento dessa indústria ou não. Durante todo esse período citado da primeira Revolução Industrial, infelizmente, ocorreram diversas tragédias e acidentes em decorrência da ausência de direitos trabalhistas. Muitos homens, mulheres e até crianças foram acidentados ou até mortos nas fábricas. Infelizmente, a expectativa de vida nessa época era muito baixa. As pessoas não chegavam nem ao menos à terceira idade para ser contabilizada no número de mortos. E toda essa opressão e baixas condições de vida gerou posteriormente às pessoas mais novas que tinham mais tempo ou às futuras gerações um sentimento de mudança e de querer assegurar os seus próprios direitos e os direitos das gerações futuras. Com isso, as pessoas começaram a se juntar,
iniciou os comícios, sindicatos, para que hoje nós pudéssemos ter todos os nossos direitos assegurados por meio disso. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. A partir desse princípio, alguns inventores desenvolveram máquinas capazes de transformar a energia térmica em energia mecânica. Como vimos anteriormente, esse novo desenvolvimento tecnológico proporcionou avanços socioculturais e também tecnológicos da época. Agora veremos o funcionamento dessas máquinas. O processo de combustão atua liberando energia na forma de calor. Para que esse processo ocorra é necessário o comburente, CO2, e o combustível, que durante a primeira revolução industrial foi o carvão mineral, muito abundante na Inglaterra do século XVIII. As reações de combustão são chamadas reações exotérmicas, pois a energia produzida é liberada para o meio externo. Veja agora um exemplo de reação de combustão. Neste caso, o carbono, está sendo oxidado pelo O2, que é o agente oxidante desta equação. Dentro da caldeira, a energia liberada pela combustão faz com que as moléculas de água aumentem seu grau de agitação, já que as ligações de hidrogênio são rompidas com o aquecimento das moléculas. Neste processo, o vapor é adicionado dentro do cilindro. De acordo com a segunda lei da termodinâmica e o princípio do trabalho de expansão, a adição de partículas de água dentro do sistema gera um aumento de pressão que, consequentemente, empurra o cilindro, gerando trabalho. Após o vapor empurrar o pistão, a energia térmica é convertida em trabalho mecânico, de acordo com a primeira lei de conservação de energias. O pistão volta à sua posição inicial, seja pela adição de uma mola ou pela força da gravidade. Agora, o vapor é liberado para dentro do condensador, onde se condensa em água, esta que é reutilizada dentro do sistema. Ao falarmos sobre as consequências do advento das máquinas térmicas, não podemos pensar apenas na criação de novas indústrias e no êxodo rural. Existem inúmeros fatores pouco abordados, ou que não costumam vir ao nosso pensamento quando estudamos sobre a primeira revolução. Agora, iremos abordar alguns deles e a relação que essas consequências têm com a sociedade que conhecemos hoje. No início do vídeo, falamos um pouco sobre os desdobramentos do uso do carvão mineral. Atualmente, sua queima se tornou um grande emissor de gases poluentes, ocasionando o aquecimento global. Quando queimado, o carbono é convertido em dióxido de carbono e o hidrogênio em água. Como o dióxido de carbono é um gás causador do efeito estufa, que até certo ponto é natural e benéfico, com o agravante da poluição, que é gerada pelo carvão mineral e outros combustíveis fósseis, como o petróleo, o efeito estufa ocasiona aquecimento global. Isso ocorre por conta do acúmulo do dióxido de carbono e metano na atmosfera. Eles agem como uma manta que bloqueia a passagem do calor, fazendo com que a temperatura interna do planeta aumente consideravelmente. Quando falamos de industrialização, sem dúvidas o maior avanço que notamos é na economia mundial. No gráfico a seguir, podemos ver como a partir de 1900, com o fim da primeira revolução industrial e início da segunda revolução industrial, notamos um aumento considerável no PIB per capita em economias industrializadas, em destaque para os Estados Unidos, em amarelo. Quando falamos sobre economia, devemos entrar no debate entre comunismo e capitalismo. Ambas essas políticas econômicas só foram devidamente definidas após a primeira revolução industrial, e o capitalismo vem primeiro com a exploração do trabalhador para gerar um lucro ao dono da fábrica. Pelo fato de ser uma política abusiva, muitos lutaram contra esse sistema, mas sem ter uma solução para colocar no lugar. Um jovem alemão chamado Karl Marx, ao se pegar pensando sobre políticas capitalistas e ao enxergar a exploração dos trabalhadores, desenvolve suas teorias sociológicas e o comunismo, que viria a ser adotado por algumas potências atuais. Das teorias de Marx, podemos destacar a base de seu pensamento, de que a história das sociedades humanas sustentam na luta de classes. O constante conflito entre o burguês e o proletariado é o que gera os direitos e a evolução humana. Marx, com o materialismo histórico, teorizava que o capitalismo produziria tensões internas, que levariam à autodestruição, ocasionando em uma sociedade comunista sem distinção de classes. Essa sociedade seria fundada pelos próprios membros das classes trabalhadoras que conquistaram o poder político e econômico. O pensamento de Marx inspirou inúmeros outros pensadores, em diante, sendo apoiadores de Marx ou contrários às suas teorias. Agora imagine se em 1698 Thomas Savery não tivesse mostrado ao mundo o advento de sua máquina térmica que ocasionou no seu aprimoramento, no nascimento da Revolução Industrial,
no surgimento de novas teorias sociológicas, na descoberta de novos elementos da tabela periódica, nos estudos no ramo da eletricidade, na construção de ferrovias, que revolucionaram a forma de transporte de pessoas e cargas, surgimento dos fertilizantes químicos e a invenção do telefone na segunda revolução industrial, que pela primeira vez ligou todo o mundo. Tudo isso foi desencadeado pela criação de Severy, e este só chegou em seu advento graças a milhões de eventos anteriores. E nada disso seria possível se o homem não tivesse descoberto o fogo. E a explicação para tudo isso é a teoria do caos. A teoria do caos teve início oficialmente na década de 1960, 2 séculos após os acontecimentos da primeira Revolução Industrial. O meteorologista Edward Lorenz foi o personagem principal na descoberta dessa intrigante nova área da ciência. Lorenz, ao observar o comportamento do clima, notou que pequenas diferenças nos valores iniciais dos cálculos resultavam em previsões totalmente distintas ao longo prazo. Por mais que as mudanças fossem desprezíveis, como a diferença entre 1,10 e 1,01, desencadeavam resultados drasticamente diferentes. Edward ficou curioso com essa sensibilidade extrema às condições iniciais, o que fez com que se aprofundasse em seus estudos, desenvolvendo o então conceito do efeito borboleta, dessa forma dando origem à teoria do caos. Todos os processos naturais evoluem na direção que leva ao aumento da entropia. Isso é o que diz o terceiro enunciado da segunda lei da termodinâmica, que também pode ser escrito como: todas as coisas evoluem de modo a aumentar a desordem. A princípio, para entendermos claramente o que de fato a teoria do caos quer nos dizer, é preciso que se tenha um conhecimento prévio acerca dos conceitos de entropia, já que estes estabelecem uma relação dialética com a teoria do caos. Em termos físicos, basicamente, a entropia é um conceito da área da termodinâmica que busca medir o grau de desordem das partículas de um sistema. Nesse caso, podemos entender as palavras entropia e desordem como sinônimos, já que quanto maior a desordem de um sistema, maior é a entropia do mesmo. Enquanto a entropia está relacionada à desorganização de um sistema, a teoria do caos está relacionada à imprevisibilidade. Ela diz que é impossível prever as consequências que serão ocasionadas futuramente por determinada mudança, seja ela grande ou pequena, no início de um evento. Agora imagine que o vento que auxilia a subida de uma pipa até o céu, no Brasil, é o mesmo que irá futuramente ocasionar desastres naturais, como tornados ou furacões nos Estados Unidos. Isso se chama efeito borboleta. O efeito borboleta é um dos conceitos principais utilizados para explicar a teoria do caos. Em resumo, a teoria do caos, juntamente com o seu efeito borboleta, indica que variações que podem parecer insignificantes aos olhos de quem as vê, mais tarde poderão facilmente gerar mudanças drásticas, tanto num sistema físico quanto na própria sociedade, sem grandes possibilidades de que isso seja previsto e/ou evitado, tornando o cenário imprevisível, caótico e desordenado. Apesar da teoria do caos parecer e ser vista mais como um conceito voltado para os processos físicos e precisos, que geralmente envolvem cálculos, também pode ser analisada de maneira mais profunda, de forma a se entrelaçar com as relações sociais e a movimentação da história. O desenvolvimento das máquinas térmicas durante a Revolução Industrial foi algo que, sem dúvidas, representou um grande salto evolutivo para a sociedade. As máquinas térmicas, como as máquinas de Thomas Savery, Thomas Newcomen e de James Watt, são grandes exemplos de aplicações da termodinâmica. Essas máquinas atuam transformando a energia térmica em trabalho mecânico, e é possível enxergarmos a presença do caos nelas, como no fato de que pequenas alterações nas condições operacionais, a exemplo da temperatura ou da pressão, podem levar a enormes mudanças no seu desempenho e até mesmo falhas que podem causar acidentes catastróficos. Além disso, o caos também estabelece uma conexão íntima com as transformações sociais, políticas e econômicas que acompanharam todo o processo de desenvolvimento das máquinas térmicas. O foco principal da Revolução Industrial foi a industrialização e o grande desejo de aprimorar o processo produtivo, o que nos leva a falar sobre a modificação que esses aspectos causaram na economia e na sociedade. O surgimento das máquinas
foi algo que impulsionou a economia da Inglaterra. No entanto, também abriu espaço para que o caos se instaurasse, causando uma desorganização ou reorganização dos padrões antes estabelecidos, como o aumento expressivo da desigualdade social, o surgimento da classe operária, a frequente exploração do trabalhador e a saída do mercantilismo para o capitalismo, temas que foram profundamente abordados por Karl Marx. Algo que não há como contestar é que essas mudanças na estrutura social causadas pela Revolução Industrial são irreversíveis, porque uma vez que há uma mudança em toda a base e fundamentos da organização mundial, jamais haverá possibilidade de retorno ao que era antes. O progresso é o desenvolvimento da ordem. Isso foi dito pelo filósofo Auguste Comte e era a base da sua corrente filosófica, o positivismo. Se formos pela perspectiva do caos, podemos compreender o progresso como um movimento que causa desordem, justamente porque quando falamos sobre o progresso, é inevitável pensar nas grandes mudanças que vêm com ele, e as mudanças geram desconforto e conflito, o que faz com que o progresso não seja um caminho linear e ordenado, mas sim um processo caótico e incerto que leva tempo até atingir a estabilidade e, por fim, a ordem. Com base nisso, podemos concluir que o caos presente nas máquinas térmicas e nas turbulências do desenvolvimento humano nos ensina que o progresso e os grandes acontecimentos da história, como as revoluções, geram desfechos imprevistos e reformulam a ordem social de maneira que nunca possam ser revertidas. O progresso é inevitável e o caos é iminente. A partir do surgimento e da evolução das máquinas térmicas, podemos notar como um pequeno passo dado por um homem pode dar início a toda mudança na organização social, gerando novos desafios para a população. Estes desafios fizeram com que pessoas de diferentes países começassem a se questionar se aquilo realmente estava certo. Imagine que, se o homem não tivesse pensado e esquematizado uma máquina que apenas servia para retirar água de poços, tudo que conhecemos poderia ser completamente diferente, ou talvez nem existir. Isso é a teoria do caos. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que esse pequeno conteúdo possa te fazer refletir sobre as pequenas coisas que você faz no seu dia a dia e sobre como o seu pequeno passo pode alterar toda uma era geracional.